Existem palavras que são carregadíssimas de significado psicológico, mas as pessoas não sabem o que elas significam de forma conceitual. Por exemplo, se eu te disser aqui abracadabra, você não sabe o que significa, você não sabe qual é o conceito, mas ela te invoca algumas sensações que te levam a achar alguma coisa sobre elas, sobre tal palavra. É o mesmo que ocorre com fascismo e nazismo. Muita gente não faz ideia do que significa, nem qual a diferença dessas duas palavras, mas adora xingar os outros como tal. Eu vou explicar para vocês o que é. Espera só um pouquinho. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado de Direita, eu sou o Max e vamos entender agora a diferença básica entre nazismo e fascismo. Eu poderia explicar aqui o contexto sociopolítico em que eles ocorreram, cada regime, mas eu acho que para explicação não é necessário e nem assim, o vídeo ia ficar muito grande, tá? Ia fugir ao objetivo dele. Vocês precisam basicamente entender as semelhanças e as diferenças entre cada um regime. A partir disso você já consegue entender mais ou menos o conceito de cada um, beleza? Vamos lá. O que eles tinham em comum? Eram basicamente, ambos os regimes eram coletivistas. Isso significa que eles prezavam muito mais pela coletividade da nação em detrimento da proteção do indivíduo enquanto pessoa. Ambos os regimes eram de planejamento centralizado, altamente militarizados e hierarquizados. Havia uma correlação entre a ocupação de cargo dentro do regime e a sua patente dentro da cadeia militar, cadeia de comando militar daqueles regimes. Ambos os regimes possuíam um forte culto à personalidade do líder, no caso o comandante. Na Itália fascista, o Duce Benito Mussolini, e na Alemanha nazista, o Führer, o Adolf Hitler. E seguindo a própria lógica da explicação, você consegue entender que ambos os regimes são regimes de Estado máximo, o que os torna, obviamente, regimes de esquerda. Aí você vai ouvir o seu amiguinho esquerdista dizer que não, porque o nazismo era nacionalista e o fascismo também, apesar de haver uma diferença entre o nacionalismo fascista e o nacionalismo nazista. Mas não há nenhuma correlação entre ser nacionalista e ser socialista. É possível sim. A prova disso é que o próprio nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista. Mas eu deixo isso muito melhor explicado no vídeo da diferença política entre direita e esquerda, que eu vou linkar aqui. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Enfim, eu vou deixar linkado e vocês vão ver. Sim, mas qual é a coisa que os torna tão diferentes? O regime nazista e o regime fascista. É que somente um deles é totalitário. Aí você vai dizer, não, mas eu vi lá na escola e tal que os dois são autoritários. Sim, ambos são autoritários. Não se deve confundir as duas palavras. São bem parecidas, mas no final o conceito as torna bem diferente. Ser autoritário, a palavra advém de autoridade. É você usar a força da autoridade estatal para poder você suprimir divergências, para você censurar, fazer perseguição de adversários políticos e assim você ir ocupando cada vez mais o espaço no governo, especificamente no governo. Um regime totalitário não é assim. Um regime totalitário ele vai além. Ele, além de ser autoritário, ele também ocupa os corações e as mentes. Ele se torna aquilo que Antônio Gramsci dizia, onipresente e invisível. O regime nazista era assim. O nazismo tinha toda uma teosofia que justificava a sua existência. Eu vou explicar já já, mas antes vamos tratar do fascismo. O fascismo ele vinha da ideia basicamente de força através da união. Tanto que o símbolo do fascismo é aquele machado com um feixe de vara, que é chamado de fascio, que é daí de onde vem a palavra fascista. Que é um feixe de varas que representa assim, uma vara daquelas, sozinha era incapaz de segurar o machado. Porém, a união delas era tão forte quanto uma tora de madeira capaz de segurar o machado. Como eu disse, né, essa ideia de força pela união, que o fascismo prezava. Mas o fascismo não ocupava, por exemplo, a esfera religiosa. O fascismo tinha aquele tratado de Latrão com o Vaticano, onde ele reconhecia a soberania do Vaticano, reconhecia a religião católica como a religião oficial da Itália e respeitava o direito de culto, desde que a Igreja Católica não entrasse em assuntos políticos, porque o fascismo é apenas um modelo tecnocrático de governo, nada mais. E na Alemanha nazista, como é que era? A Alemanha nazista não era assim. A Alemanha nazista, eles eram altamente antissemitas, apesar de eu não saber, eu não conhecer, talvez exista, mas eu não conheço, casos de perseguição a alemães ou a estrangeiros
por serem apenas cristãos ou católicos. Mas havia, claro, dentro do pensamento da teosofia nazista, havia uma ideia de que o cristianismo, o catolicismo, essas religiões abraâmicas eram religiões da decadência. Inclusive eles tiraram esse aspecto muito da filosofia de Nietzsche, porque o pensamento fascista, ou nazista, perdão, ele envolvia aspectos de religiões ocultistas da sociedade Thule e também da filosofia de Nietzsche. Ele usava a ideia do super-homem, apesar de distorcida. O que Nietzsche trata não é aquilo que o nazista usa, a ideia do super-homem, o Ubermensch. Ele também usava a ideia de que o cristianismo é uma religião da decadência, que também era uma coisa de Nietzsche. Mas se você parar para analisar, o símbolo do nazismo, ele é um símbolo que é muito mais antigo, talvez o símbolo mais conhecido na história mundial, que é a cruz gamada ou a suástica. A cruz gamada tem mais de 10 mil anos de existência. E nessa época, onde ela surgiu, assim, as civilizações que as citaram nem tinham correlação com o nazismo. Mas como eu disse, essa mitologia que envolve o nazismo, ela advém da sociedade Thule, que eles diziam que o homem ariano, ele era descendente dos hiperbóreos, que era uma civilização, tem gente que diz que eram os Atlantes. Eu também não sei direito, eu não conheço tão a fundo essa coisa da sociedade Thule, mas eu sei por alto é mais ou menos isso. Eles eram descendentes dos Atlantes ou hiperbóreos, e eles conseguiram sobreviver a ambientes inóspitos como a Groenlândia e a Islândia, o frio de lá e a total falta de condições para poder você sobreviver. Eles sobreviveram porque eles tinham um intelecto superior e conseguiram dominar o seu ambiente. Devido a isso, a raça ariana deveria subjugar as outras raças para ajudar o desenvolvimento da humanidade. Toda essa ideia que tinha por trás dava embasamento à ideia do regime. É tanto que os nazistas também, eles gastaram fortunas em expedições ao Tibete para poder achar o Santo Graal, eles buscaram a Arca da Aliança, viviam gastando fortunas também em estudos de alquimia, de Shambhala, e mais inúmeras coisas que envolviam aspectos religiosos. E tudo isso porque possuía uma cultura que ocupava todo o imaginário daquela população que fazia parte do regime nazista. Isso, eu tenho até uma teoria pessoal que eu acho que a ideia de nazismo só resiste até hoje porque eles também ocuparam um espaço que vai além do próprio governo, diferente do fascismo, que quando caiu enquanto regime político, ele simplesmente sumiu da história da humanidade. Hoje em dia você não vê mais ninguém promovendo fascismo, pelo menos não abertamente. É até por isso que aqui no Brasil, tanto a esquerda quanto a direita ambos concordam que o fascismo é uma coisa ruim, o nazismo também. Bom, é basicamente isso, a diferença entre o nazismo e o fascismo. Eu espero que tenha deixado tudo claro para os senhores. E eu também queria agradecer pelo apoio de vocês, que o nosso canal chegou à marca de 1000 inscritos. Eu estou muito feliz com isso, sou muito grato com vocês, porque sem a ajuda de vocês realmente a gente não tinha alcançado nada disso. Eu vou mostrar aqui o livro, uma indicação de leitura, Hitler por ele mesmo, uma biografia bem antiga, que eu comprei na minha adolescência, onde trata sobre o pensamento de Hitler, e também você pode ler o Mein Kampf, que é a Bíblia do nazismo. Lá tem um pensamento básico, aquilo que começa a ideia de nazismo para o Führer. Ele escreveu na época que ele estava na cadeia e tal. E é isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Um forte abraço para os senhores e até a próxima.